Gravação iniciada, presidente. Obrigado. Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento aqui à nossa reunião de julgamento de fevereiro de 2021. Hoje já nesse momento, entrando no último dia da nossa reunião da manhã, na verdade, agora, né? Sessão da manhã do dia 4 de fevereiro. Sessão que começa pelo item 257 da pauta. Esse é um processo do senhor Sidney Samuel, que terá sustentação oral, razão pela qual solicito a senhora Val, que nos acompanha pelo apoio do CARF, para autorizar a entrada da representante do contribuinte, senhora Juliana Mincarone. Por favor, senhora Val. Item 257 da pauta, doutora Juliana, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Está sendo convocada, presidente. Obrigado. Bom dia, senhora Juliana. Olá, bom dia a todos. Nós vamos dar seguimento aqui aos trabalhos da nossa reunião de julgamento de fevereiro de 2021, agora entrando na sessão da manhã do dia 4 de fevereiro, começando exatamente pelo processo de seu interesse, item 257 da pauta, senhor Sidney Samuel, processo de relatoria do conselheiro Sávio. Estamos aqui na reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como essa composta pelos seus membros titulares presentes, nem ordem de votação, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, relator deste processo, conselheiro Rodrigo, e eu, Carlos Alberto. Regularmente, as nossas turmas são compostas por oito membros, e, excepcionalmente, nesta reunião, estamos operando apenas com 6, em razão da saída de um dos conselheiros titulares para compor a Câmara Superior de Recursos Fiscais ainda em janeiro deste ano, e por conta da ausência do conselheiro Daniel Melo, que não pôde comparecer aos nossos encontros desse mês, e assim estamos operando com 6 conselheiros, sendo certo que não há qualquer prejuízo para a paridade aqui da turma, né? Já que 3 representantes do contribuinte, 3 representantes da Fazenda. Conselheiro Sávio, por favor. O conselheiro Sávio fará a leitura do relatório, a gente passa para a sua manifestação, senhora Juliana, e a seguir retomamos para o conselheiro Sávio para a apresentação de votos e prosseguimento das demais fases aí do nosso julgamento. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom dia, colegas. Bom dia, doutora Juliana. Vamos dar sequência aqui aos nossos trabalhos, começando por esse item de interesse aqui do senhor Sidney Samuel. É um processo que tem por objeto aqui crédito tributário de imposto de renda pessoa física, relativo aos anos calendários 2005, 2006 e 2007.
constituído em decorrência da omissão de rendimentos recebidos a título de bolsa de extensão, os quais foram classificados, segundo a autoridade fiscal, como indevidamente, aliás, classificado indevidamente como isentos ou não tributáveis. E aí o crédito restou apurado ali no montante total de 173 mil e alguns quebrados, né? Relatório fiscal, presidente, encontra-se juntado aí as folhas 171 a 170 e 183 dos autos. E aí o que é que a autoridade lançadora dispôs? Que o hora recorrente desenvolver atividades complementares à docência sob a forma de programa de extensão e pesquisa junto à Fundação Médica do Rio Grande do Sul, de modo que sua atuação abrangera a coordenação e o controle sobre as atividades exercidas pelos alunos residentes quando prestavam assistência médica a pacientes do SUS através dos programas denominados Programa de Docência em Residência Médica e Assistência à Saúde e Gestão da Informação e da Qualidade Assistencial no HSPA. A autoridade fiscal informou ainda que na condição de professor bolsista, o hora recorrente celebrara contratos com a Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a partir dos quais estou demonstrado que a Fundação, por meio dos bolsistas participantes do Programa de Extensão de Assistência à Saúde e Docência em Residência Médica, prestava serviços assistenciais de coordenação e de docência ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o HCPA, de modo que a bolsa de extensão percebida pelos participantes do referido programa apresentara natureza de contraprestação pelos serviços, sendo que, de acordo com a autoridade, a inexistência de vínculo empregatício entre a Fundação e os professores bolsistas não tinham o condão de fazer com que os rendimentos tais rendimentos fossem classificados como rendimentos isentos, nos termos dos artigos 37, 38 e 39, inciso 7 do RIR 99. E aí a autoridade acabou concluindo que os rendimentos recebidos a título de bolsa de extensão pelos participantes dos programas tais deveriam ser tributados nas declarações de ajuste anual dos respectivos beneficiários, sendo que o hora recorrente havia classificado indevidamente tais rendimentos como rendimentos isentos nas declarações dos anos calendários de 2005 a 2007. O hora recorrente foi, então, devidamente notificada a autuação e apresentou uma impugnação de folhas 196 a 224. Os autos foram encaminhados em seguida para a DRJ, e aí em acórdão de folhas 551 a 567, a quarta turma da DRJ de Porto Alegre entendeu por julgar a impugnação improcedente. E aí eu transcrevo a ementa conforme os senhores podem ver aí. O contribuinte foi devidamente intimado ali do resultado da decisão de primeira instância, entendeu por apresentar o recurso voluntário de folhas 571 592, protocolado tempestivamente, já estou adiantando essa parte, né? Por meio do qual sustentou suas razões de defesa. E aí o recurso foi encaminhado, os autos foram encaminhados a este conselho, né? Só que em 30 de 3 de 2017, os patronos do recorrente apresentaram manifestação complementar de folhas, 636 a 640, os anexos encontram-se juntados às folhas 641, 660, em que dispuseram que a primeira turma especial da segunda sessão de julgamento do CAF havia analisado a matéria, ora no âmbito dos mesmos processos, a matéria objeto envolvendo as mesmas instituições do presente caso, e a rigor acabou concluindo que os valores recebidos a título de bolsa de extensão apresentavam natureza de doação e, portanto, deveriam ser enquadrados como rendimentos isentos do imposto de renda. Posteriormente,
O hora recorrente apresentou nova manifestação complementar de folha 663 e 664. Os anexos encontram-se juntados às folhas 669 e 716. A manifestação é datada de 27 de 12 de 2018. E nessa manifestação, o recorrente informou que o crédito tributário em discussão estaria extinto por força de sentença judicial transitada em julgado, em que houve o reconhecimento da isenção do imposto de renda, do imposto sobre a renda de pessoa física sobre os valores recebidos a título de bolsas de extensão, com fundamento no artigo 28 da Lei 9.250 de 95. E aí, ao final, o recorrente requeriu a extensão do crédito tributário, ora discutido, nos termos dos artigos 146 e 156.10 do Código Tributário Nacional. Então, essas informações são as que eu tinha para relatar, presidente. E aí passo a palavra para o senhor. Obrigado, conselheiro. Senhora Juliana, por favor, fique à vontade. A senhora tem até 15 minutos para a sua manifestação. Perfeito. Bom dia, então, a todos, né? Agradeço o excelente relatório que foi feito pelo ilustre relator Dr. Sávio, né? Cumprimento também o presidente, Dr. Carlos, e agradeço desde já a atenção de todos. Então, como muito bem relatado, né? Trata o presente caso de lançamento de imposto de renda da pessoa física sobre bolsas recebidas pelo recorrente no âmbito de programas de extensão desenvolvidos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, num convênio firmado entre a Faculdade de Medicina da Universidade Federal, através da Fundação Médica do Rio Grande do Sul. A autuação decorre basicamente da discordância do fisco com relação à isenção do imposto de renda sobre esses valores percebidos a título de bolsa, conforme previsão já expressa no artigo 26 da Lei 9.250 de 95. Em que pese travada a presente discussão administrativa, como bem destacou o Dr. Sávio, né, em 23 de outubro de 2018, houve a superveniência do trânsito em julgado da ação declaratória que foi ajuizada pelo hora recorrente, que tramitou na 14ª Vara Federal de Porto Alegre, né, conforme documentos que já foram anexados aos autos. Nessa ação, foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributário que obrigue a parte autora, no caso, o recorrente, né, ao pagamento da contribuição previdenciária e também do imposto de renda, que é o objeto do presente lançamento, sobre os valores recebidos a título de bolsa de extensão no programa de extensão de preceptoria de residência médica, que é o programa analisado nos presentes autos. Dessa forma, então, com a ocorrência do trânsito em julgado na referida ação, é patente, né, a extinção do crédito tributário que foi objeto do auto de infração ora combatido, na forma do artigo 156, inciso 10 do CTN, que prevê justamente esta hipótese de extinção do crédito tributário. Conforme a petição já apresentada aos autos e referida no relatório, e ainda reiterado em sede de memoriais, né, foi demonstrado que em casos análogos já houve a extinção do crédito tributário, justamente em razão do trânsito em julgado de decisões favoráveis em ações declaratórias propostas por vários médicos perceptores, dentre eles o hora recorrente, né, buscando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica tributária relativa tanto ao imposto de renda como à contribuição previdenciária. Cabe destacar, né, que o CARF já enfrentou esses casos, nos casos em que havia autuação fiscal e discussão administrativa, e um exemplo seria o acórdão número 28.02.002.454, em que foi reconhecido, então, que ocorrendo uma sentença final com trânsito em julgado, a decisão judicial é de cumprimento obrigatório pela administração tributária. E a análise dos efeitos e da extensão da decisão, então, caberá à autoridade administrativa responsável. Então, com base nesses elementos trazidos aos autos, nessa situação fática que foi apresentada, requer-se seja conferido, então, ao presente caso, o mesmo deslinde dos demais, né, determinando
determinando-se o cumprimento da decisão judicial, que já transitou em julgado, e reconhecendo-se a extinção do crédito tributário com a baixa e arquivamento dos autos. E aqui até um destaque só, que cabe referir que se tratam de aproximadamente 380 médicos, professores que trabalhavam ao longo dos anos nesses programas de preceptorias, muitos deles foram autuados, né, e praticamente todas as ações, tá, 99%, faltam 4 ações, só em torno de 380, foram todas transitadas em julgado de forma favorável, reconhecendo que não há incidência de tributos nessa relação jurídica. E como é o caso do recorrente, né, em que já obteve o reconhecimento judicial dessa matéria. Então, essas são as considerações, os aspectos fáticos aí do caso concreto que cabem destacar. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, senhora Juliana. Por favor, conselheiro Sávio, o seu voto. Presidente, como vocês podem ver aí, tá, a matéria não demanda ali maiores complexidades, tá? Mas tem uma questãozinha que, enfim, porque essa matéria a gente está percebendo ali que está vamos dizer, no limbo, se realmente é uma matéria concomitante com essa matéria. E por que eu falo isso? Em relação à matéria em si, em relação à discussão do crédito, é o mesmo, tá? Imposto de renda. Mas lá na ação, pelo que me parece, e aí está faltando peças lá, os patronos juntaram a sentença, tal, juntaram até uns acórdãos que, inclusive, não conheceram dos recursos por conta da concomitância, que, inclusive, eu estou me baseando por hora nesse aspecto, tá? Mas, como eu estava falando para vocês, eu não consigo adentrar o exame sem passar por essa questão da concomitância, sem verificar aqui nos autos a petição inicial e etc e tal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se realmente a gente confirmar que lá nos autos judiciais o que estava em discussão, como a patrona colocou aí, era a questão por uma perspectiva declaratória geral, no sentido de contribuinte adentrou o judiciário para, já de uma vez por todas, o judiciário declarar que sobre aquela relação ali para com tais pessoas jurídicas, não haveria de se falar ali num repasse de verbas remuneratórias e, portanto, não haveria de se falar na incidência do imposto de renda, tá? Então, se essa situação se confirmar, no meu entendimento, que é uma situação que abrange o todo, aí realmente a gente ultrapassa a questão da concomitância. Para mim, não há concomitância, ainda que a matéria, a discussão a respeito do crédito, seja o mesmo. Agora, se a sentença, né, se a discussão ali girou em torno dos anos calendários que a gente está discutindo aqui, aí realmente, para mim, é a concomitância. Mas aqui, como vocês viram do voto, eu estou indo por essa linha. Mas de acordo com a manifestação aí da patrona, porque eu percebi, e aí até me corrijam se eu estiver fazendo uma leitura equivocada, mas eu percebi que a patrona não tangencia a linha de defesa para essa parte, para essa questão aí da concomitância, claro, né? Inclusive, eu tinha feito uma ressalva lá no final do voto, nesse mesmo sentido, a título de informação complementar, confira-se que a sentença de folhetais transitou em julgado, de modo que a administração tributária estará obrigada a cumpri-lo nos termos do que restou decidido, podendo se destacar ainda que caberá à autoridade administrativa responsável analisar efetivamente os efeitos da extinção da referida decisão. Então, assim, de acordo com os elementos e de acordo com a linha defendida aí pela patrona, no sentido de que a gente tem que ultrapassar essa questão, porque essa é uma questão para mim que realmente é importante, e no final declarar a extinção do crédito, a gente só consegue ultrapassar essa situação, né, esse ponto aí, se realmente a gente tiver certeza que a discussão girou tão somente de forma global, né?
de forma declaratória global, e não tendo por objeto os anos calendários que aqui se encontram em discussão, ainda que, mais uma vez, a discussão tenha a mesma matéria de fundo, qual seja crédito tributário de imposto de renda de pessoa física recebido a título, segundo o recorrente, de bolsa de estudo, e pela perspectiva da Fazenda, a título de rendimentos. Enfim, então é essa discussão, presidente. E aí eu já me antecipo aqui a qualquer discussão dos senhores. Eu entendo, tá, mais prudente aqui, considerando, mais uma vez, os argumentos trazidos em sede de defesa, em sede de sustentação, converter o julgamento para que o patrono junte realmente as peças importantes desse processo judicial para que a gente possa, posteriormente, ultrapassar essa questão da concomitância, que é uma questão que é até trazido no próprio regimento do CARF, tá? Para, em seguida, realmente julgar a matéria que tem que ser julgada, certo? Então, eu acho que eu caminharia por hora, né, depois da manifestação da patrona, nesse sentido aí, presidente. Eu sustentaria pela conversão do julgamento de diligência para que as peças importantes ali, que eu repute e que a gente repute importantes, petição inicial e etc. e tal, sejam juntadas para que a gente confirme ali se realmente a discussão é global ou geral, porque, pelo que se percebe, trata-se de uma ação declaratória e não anulatória, tá? E aí é onde estaria a concomitância, porque se a recorrente aqui estivesse adentrado com uma ação anulatória, aí sim nós poderíamos já julgar o processo pelo não conhecimento por conta da concomitância. Mas, pelo que me parece, trata-se ali de uma ação declaratória. Então, por que isso? Para que o recorrente não fique a todo momento ali, imagina, está recebendo rendimentos ou bolsas de extensão ali da faculdade, do hospital, aí a fazenda vem e lavra um alto, lavra o alto, lavra o alto. Toda vez que a fazenda vinha lavrar o alto, o recorrente vai ter que ir lá apresentar impugnação ou ação anulatória. Então, o que é que o recorrente faz? De uma vez por todas, apresenta uma ação declaratória e fala, Receita, sob essa perspectiva aqui, sobre esses rendimentos, entre aspas, ou bolsas de extensão, não há que se falar na relação de crédito de imposto. Então, não há que se falar na incidência do imposto aqui nesses fatos. Então, para mim, eu acho que seria mais prudente a gente converter aqui o julgamento de diligência para fazer e termos esse tipo de confirmação de uma vez por todas, presidente, para que posteriormente, voltando-se os autos, a gente realmente consiga ultrapassar essa questão e consiga julgar o mérito, né, de acordo com os outros casos até colacionados aqui a título de corroboração da tese, enfim. Então, minha manifestação, diante dessas razões trazidas aqui, presidente, seria nesse sentido, tá? Ok, conselheiro Sábio. Senhores, considerações? Assim, não sei, presidente. Eu concordo com o que o Sábio disse, né, acho que também ele está sendo prudente, mas diante da sentença aqui, sabe, eu acho que eu já tomaria isso como uma ação que foi postulada de forma global aqui, geral, e já aplicava os efeitos dela aqui nesse caso. Já aplicava, porque se fosse o caso de declaratória, iria, né, englobar todos esses rendimentos. Se for o caso de só serem os fatos geradores desses anos que estão aqui do processo administrativo, também iria englobar do mesmo jeito, só que seria uma coisa mais específica para esse caso. Enfim, assim, a concomitância, geralmente, a gente atribui para dizer, olha, vai ser dado o que for seguir lá na justiça, então aqui eu não vou julgar. Nesse caso, o que a justiça já deu, já transitou em julgado. Então, por mais que exista uma concomitância, a finalidade disso vai ser dizer, aplica o que decidiu a justiça. Pois é, Rodrigo, eu tinha até me permita aí, presidente, interrompendo, pois foi uma linha também que eu pensei, por quê?
Aqui a gente não tem o que se discutir. O crédito já está extinto. Né? Não há discussão. E aqui, se a gente fosse por essa linha, nem seria concomitante, a gente nem estaria por falar em concomitância, que é a extensão do crédito por sentença judicial transitada em julgado. Então, não tem discussão. Né? Isso mesmo, Aí a gente declararia nesses termos aí, do crédito está extinto, ponto. Não seria isso, né? Eu pensei nessa linha, eu trouxe para vocês porque eu já conheço aqui os colegas e sei que os colegas são mais prudentes, né? Enfim, mas concordo plenamente, dá para a gente seguir essa linha aí, Rodrigo. Bom, eu acho que a questão aí está naquela avaliação aí que a gente já discutiu sobre ela, do que é o mesmo objeto, né, para a gente considerar a concomitância. Se o objeto é o que o camarada pede no final da ação, nesse caso ele está pedindo que se declare a isenção desses rendimentos, e no processo administrativo ele está pedindo a extinção do crédito, aí aparentemente seria um objeto diferente, mas, para mim, o objeto não está aí. O objeto está na matéria submetida ao juízo, porque a gente, inclusive, pode julgar um determinado processo numa parte que não foi submetida, outra parte foi. Então, me parece que a questão que foi submetida ao juízo é exatamente a mesma que ele está trazendo aqui, que ele está questionando no processo administrativo. Ele está falando no processo administrativo, não incide. Não incide tributo sobre esse rendimento, ele é isento. E ele foi levar lá para o juiz, falou, seu juiz, olha, diz aqui que não, porque isso aqui não incide. O juiz falou, realmente não incide. Então, não me parece que fosse o caso da gente simplesmente, eu vou declarar extinto porque o juiz decidiu assim, porque senão eu estaria julgando. E não tem espaço para julgamento, se quem pode mais já decidiu o mais. Eu vou julgar de que forma diferente? Então, eu vou só aplicar, eu vou limitar o trabalho do conselho à aplicação do que o juiz decidiu? Não, se eu não posso falar contra, então eu não julgo. Eu pego e falo assim, olha, essa matéria está calcada num tema que foi submetido ao juízo. Então, o mesmo argumento que o contribuinte está trazendo no recurso voluntário é o argumento que ele já submeteu ao juízo e o juiz falou assim, é isso. Então, eu seguiria no caminho que o Sávio adotou aqui. Olha, eu não tenho como, eu não posso conhecer isso aqui. Eu só posso conhecer se eu puder julgar. E eu não posso julgar. O juiz não falou que está extinto, que não está extinto. Eu não sei nem se o que mais que tem nesse caso todo aqui. Aparentemente é uma coisa só e vai exatamente, porque a própria sentença, ela fala claramente, os valores recebidos participação em programa de residência lá na universidade e tal, porque esse é o objeto que já está citado e é exatamente a mesma coisa pelo relato do conselheiro aqui. Então, eu acho que não é caso de conhecimento, porque eu conheço quando eu vou julgar. Se eu não posso julgar, eu vou conhecer o quê? Então, o Sávio trouxe essa consideração, caminhou, pelo menos na minuta que ele disponibilizou, e que foi a que eu copiei aqui, que ele reconhece a concomitância e fala assim, aplica aí o decidido, é o que tem que ser. Me parece que é o que tem que ser. E não sou eu que tenho que aplicar o decidido. O decidido tem... No momento que esse contribuinte entrou com essa ação, questionando para mim o mesmo objeto que ele está trazendo para a nossa discussão, ali houve a renúncia da instância administrativa. E a partir dali, sai a nossa competência, entra a competência da unidade administrativa de aplicar a decisão judicial. É o que me parece. Eu não me prendo, quando eu vou analisar o mesmo objeto da ação, o que está sendo pedido lá no final, se é declaratório, se é só extintivo, entendeu? Eu vou lá e vejo o que ele está discutindo, qual é a essência da discussão. A essência da discussão é o que pretende o contribuinte, que o judiciário reconheça que esses rendimentos são isentos. O que pretende o contribuinte com a gente? Que a gente reconheça que os rendimentos são isentos. Qual é a consequência do juiz deferir, no caso dele, reconhecer o pleito dele lá? É que a gente não vai poder lançar, vai ter que se submeter àquela decisão dele. Qual é a consequência daqui? É que nós vamos extinguir o crédito tributário. Entendeu? Mas o assunto me parece que é exatamente o mesmo. O que ele está discutindo aqui é a incidência de uma determinada verba, incidência de tributo sobre ela, que ele foi lá no juiz questionar. Seu juiz,
isso aqui não incide tributo sobre isso. Eu quero que o senhor declare para mim que não incide. Naturalmente, para quê? Para fazer isso que a patrona do contribuinte faz, trazer aqui e falar assim, olha, o juiz já decidiu que não incide. O juiz já decidiu que não incide, eu vou conhecer desse tema para julgar algo que, né, que não está mais na minha competência, eu seguiria na proposição inicial aqui, foi a que eu captei do voto do Sávio, de simplesmente falar, olha, a unidade vai ter que... o recurso voluntário não abrange matéria distinta daquela, entendo por não conhecer do presente recurso, e a título de informação complementar, a unidade vai ter que aplicar o que está aqui, que é o quê? Reconhecer o que o juiz falou, não incide tributo. Assim, me parece que esse é o caminho, porque se eu for conhecer isso para extinguir, eu não posso limitar a minha atividade de julgador conhecendo algo que eu não posso decidir. No momento que o juiz já falou, eu falo assim, opa, então, mas naturalmente dentro dessa perspectiva de entender que o objeto a ser verificado na hora da concomitância ou não, ela está não propriamente nas consequências, mas está no que de fato importa a discussão, né? Na essência do provimento que se busca lá e do provimento que se busca cá. Então, são as minhas considerações. Presidente, queria falar aqui. Pois não, na verdade, assim, a gente está falando de anos calendários 2005, 2006, 2007 e ação proposta em 2016. Muito embora o objeto seja o mesmo, não há que se falar em concomitância, tendo em vista que esse trânsito em julgado não atinge esses anos calendários. E por que não? Porque a concomitância está prevista para ações formalizadas antes ou depois? Porque se retroagir a 5 anos, no máximo que vai alcançar a ação judicial é 2016, voltando 5 anos, 2011. A gente está falando no calendário 2005, 2006, 2007. Mas isso, Douglas, se o contribuinte estiver se pleiteando uma restituição de alguma coisa. A gente está com um processo pendente ainda de análise. Não foi concluído. O crédito tributário está aqui. Agora, se por acaso ele tivesse, olha, eu tive imposto retido lá, eu quero de volta. O juiz vai falar assim, então tudo bem, só vou te dar os últimos 5 anos. Mas nesse caso, não. Nesse caso, a discussão é tributa ou não tributa. Digamos que a gente já tivesse decidido isso antes da decisão judicial, o contribuinte pagou aquilo lá, esse processo aqui eu já não lembro de quando que é, mas digamos que fosse lá de 2007, a gente decidiu em 2007, ele foi e pagou, depois entrou em 2016, e o juiz falou assim, olha, é isento. Aí ele, eu quero de volta. Eu falei, mas pagou. Agora você só pode repetir nos últimos 5 anos. Então, nesse caso, me parece que não faria diferença, a concomitância continua do mesmo jeito. Não, particularmente eu diverjo nesse ponto, porque assim, em termos práticos, se eu levasse se a gente julgasse, por exemplo, na prática, uma ação, esses anos calendários aqui, mantendo alto, e aí lá no judiciário fala assim, olha, eu tenho, em sede de execução fiscal, falar assim, olha, eu tenho um trânsito em julgado de uma ação que eu propus em 2016, trânsito em julgado, sei lá, 2018, 2019, não há que se falar, essa ação não vai servir para derrubar auto nenhum lá, porque já é um período que não estava abrangido pela ação judicial, particularmente entendo assim. Você acha que se estiver escrito em dívida ativa, o juiz da execução simplesmente vai falar assim, olha, eu continuo com a execução, porque o judiciário já disse que esse tipo de rendimento é isento, mas como ele é anterior, vai continuar a execução? Se ele entender diferente, particularmente sim, a não ser que, agora eu estou vendo, a não ser que tenha repercussão geral ou porque na verdade, eu Posso acho fazer um esclarecimento de fatos? Pois não, Sra. Juliana.
Com licença. A matéria foi julgada em sede de unificação de matéria no TRF. Tá. Ok. Douglas, assim, me parece que não faria, que seria a gente entender que a própria súmula CARF, que diz que importa a renúncia à instância administrativa, é a propositura da ação antes ou depois do lançamento de ofício. Não tem um momento antes ou depois. A questão ainda está em discussão, né? Ainda está em discussão e o contribuinte submeteu ao crivo do judiciário. Assim, não me parece que se eu entendesse assim, mas não alcança para trás 5 anos e tal, eu estaria estaria limitando, inclusive, o que prevê a própria súmula, né? Mas, senhores, é um posicionamento aí do conselheiro. Mais alguém quer fazer alguma consideração, conselheiro relator? Só para a gente tomar um rumo aqui para eu acho que essa questão aí do trânsito, eu acho que não tem questão de prazo, né? De abranger os últimos 5 anos. Eu acho que não é por aí. Mas eu acho que Douglas tangenciou corretamente, porque, como eu falei para vocês antes, a natureza do tipo de ação aqui é diferente, entendeu? Porque lá, pelo que parece, trata-se de ação declaratória. E aqui a gente tem uma norma individual e concreta, entendeu? Então, na ação declaratória, por meio da sentença lá proferida na ação declaratória, eu estou protegido para que a Receita não venha e não aplique ali uma outra norma individual e concreta, que efetue um novo lançamento. Aí eu estou protegido. Agora, aqui, o que a gente está tratando é de uma norma individual e concreta. A questão é, a declaratória abrange essa norma individual e concreta? Porque a norma está aqui. Entendeu? Se a ação fosse lá de anular, uma ação de natureza anulatória, aí sim teria por objeto essa norma individual e concreta. Mas quando eu entro com a ação declaratória, eu entro para declarar que a Receita está impedida de constituir uma norma individual e concreta. A ação declaratória ela não tem por fim extinguir essa norma individual e concreta, não. Ela tem por fim declarar que eu não tenho aquela relação, mas a norma individual e concreta fica aqui, que é o lançamento. Então, a minha dúvida, que foi uma dúvida que eu lancei inicialmente, é essa, entendeu? Em relação à natureza das ações aqui. Porque ficaria muito claro para mim que se o contribuinte tivesse entrado com a ação anulatória, que tivesse por objeto esse crédito aqui, porque o crédito está constituído pelo lançamento, e o lançamento abrange os anos o quê? 2005 a 2007, não é isso? A norma está aqui, a norma está no mundo jurídico, entendeu? Então, não sei se essa sentença, em particular, proferida numa ação declaratória, porque a declaração foi de quê? Não existe relação jurídica nessa situação. Mas a norma individual e concreta, que é esse lançamento, está aqui. Essa declaração abarca essa norma individual e concreta, porque no tributário, e até a gente nem sabe, assim, a gente estuda, mas um tribunal diz um negócio, o tribunal diz outra coisa, no final das contas a gente não sabe nada, mas no tributário a gente tem as ações específicas para cada fim, né? E a declaratória é justamente para isso, para se declarar uma inexistência de relação por qualquer motivo, e a anulatória era para quê? Para você tentar anular alguma norma individual e concreta, que no caso seria um lançamento. Então, ou você discute se um lançamento em específico em sede administrativa ou judicial, valendo-se na via judicial, claro, de uma ação anulatória, e não de uma ação declaratória. E aqui, no caso, o contribuinte entrou com a ação declaratória para declarar no geral. A minha dúvida é, essa declaratória tem o condão de abarcar esse lançamento em específico, enquanto norma individual e concreta? Porque dali para frente o contribuinte já está cobertado, no sentido de, sobre essa relação aqui não incide imposto.
E essa aqui de agora, que a gente está discutindo? Então, essas seriam minhas considerações. Por isso que eu lancei para os senhores inicialmente que seria prudente aqui de nossa parte converter o julgamento de diligência para a gente realmente tentar ultrapassar essa situação. Porque, para mim, não é o simples fato de você adentrar com a ação que há que se falar na concomitância. Que concomitância também pressupõe, eu acho que até foi uma questão que Daniel levantou nas nossas reuniões anteriores, ao mesmo tempo, concomitantes. Tanto que quando a gente está fazendo um texto, a gente ou usa ao mesmo tempo ou concomitantemente. Então, acho que pela questão gramatical aí, que também é uma questão que serve de interpretação jurídica, né, um método de interpretação gramatical, literal, seria mais ou menos nesse sentido. Enfim, essas seriam as minhas considerações. Então, assim, eu acho que a questão da concomitância, nesse caso, se eu entendo que, da forma como eu expliquei, mesmo na questão gramatical, para mim, ela teria existido, porque foi exatamente num período em que estavam discutindo, havia uma discussão administrativa, foi proposta uma questão judicial. Eu tenho uma dificuldade, e aí eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade de alcançar os meandros aí da ciência jurídica, não sou da área, para estabelecer uma diferença de que uma questão ou uma decisão que alcança de forma ampla, ela não alcance a questão restrita. Se fosse diferente, se o camarada tivesse entrado com um processo de anulação de um débito, de um exercício qualquer, e lá naquele processo, um exercício lá, 10 anos depois, naquele processo o juiz falasse assim, olha, não, tudo bem, aí eu poderia dizer que aquele caso lá era objetiva, né? Aqui não. Nós estamos tratando de uma ação declaratória. Ação declaratória, me parece, e aí, mais uma vez, perdoe minha falha aí quanto à formação, porque eu tendo a ver a questão de uma forma muito mais objetiva, por conta da minha natureza de contador, até por necessidade de avaliar as questões a partir da essência, abandonando a forma, quando possível, lógico, né? Que eu estou vendo que uma ação declaratória, para mim, ela serve para frente e para trás, porque se ela está declarando que não incide tributo, ela não está falando não incide tributo daqui para frente. Ela nunca deveria ter incidido tributo. Então, me parece que a correta avaliação para o caso da ação declaratória é que ela alcança geral, diferente de uma ação objetiva. Que aí sim ela estaria restrita àquele exercício, e que não me parece o caso. Então, na essência, agora avaliando a questão na essência e também buscando também a questão do princípio da eficiência que tem que reger o serviço público, eu vou parar para quê? Para buscar essa informação que me parece que a gente está vendo aqui, que é declaratória, ou eu entendo que a ação declaratória não é concomitância, a gente segue, porque está dizendo aqui, que o juiz já disse que o objetivo é declarar a inexistência de relação jurídica. Ou entendo que, com o objeto que se pleiteia ali na ação declaratória, que é o reconhecimento da isenção, e que eu não posso fazer diferente disso, eu não posso reconhecer, também não posso julgar, porque o juiz já julgou, eu falo assim, olha, de fato, nesse tema, especificando no tema, não é porque teve uma ação aqui, tem uma declaração de objetiva, de extinção de crédito, cancelatória, e lá uma ação declaratória, fugindo um pouco desse meandro aí. Falar aqui, o contribuinte está questionando isso. Isso aqui é uma matéria que ele já levantou. Porque se eu levar em consideração que a ação declaratória e tal, eu só vou analisar o processo em que o juiz fala lá para o juiz, que o contribuinte fala para o juiz assim, olha, eu quero que cancela isso por causa disso. E aqui ele está falando, eu quero que cancela isso por causa disso. Mas o objeto era o quê? Era o cancelamento. Então, o cancelamento seria uma coisa só e eu não analiso nunca. Nesse caso, não. A gente está vendo que a concomitância se dá pelo assunto. E me parece que a concomitância, nesse caso específico, ela não tem que ser a concomitância da discussão.
não é a concomitância dos fatos, porque a ação se deu em 2016 e o de 2015, que transitou em julgado em 2016, e o fato é que é de 2017. O fato é que essa ação falou assim, olha, eu declaro que sobre esses rendimentos aqui não há relação jurídica que justifique a imposição da tributação sobre esse rendimento, porque o juiz só está reconhecendo algo que sempre existiu. Então, é a minha avaliação sobre o tema, mas, enfim, sabe, a sua proposta é pela conversão do julgamento de diligência. Concordo que realmente, numa ação de declaração, o juiz, eu acho que até vou me pegar nessas últimas palavras aí, o juiz só está declarando o que realmente nunca existiu, né? Declara-se o que realmente nunca existiu. Quando eu quis dizer e quis tratar ali das questões de natureza de ações anulatórias e declaratórias, o que eu quis dizer não foi no sentido de, declara-se daqui para frente. Não, acho que o ponto é esse, declara-se o que nunca existiu. Agora a gente está aqui com um lançamento, né? Aí, questão de concomitância, se a gente só for pela matéria, até me permita fazer só apenas essa observação, se a gente for pela matéria, se o contribuinte entrar discutindo numa ação anulatória dos anos calendários 2010, 2011, quando o lançamento diz respeito a ano calendário 2005, 2006, não há que se falar em concomitância. Enfim, é só uma peculiaridade, mas nesse caso aqui, presidente, eu não sei, até gostaria de até pedir permissão para perguntar para a patrona, porque pelo que eu estudei aqui do processo, a defesa junta, inclusive, alguns acórdãos aqui que as respectivas turmas reconheceram a concomitância, tá? E outros acórdãos que não. E aí, como foi levantado aí que vários médicos, salvo engano, alguns 300, 200 e alguma coisa, né? Sofreram 300 nem todos sofreram autuações fiscais, mas muitos sofreram autuações fiscais. E o que até passando um pouquinho da experiência dos outros casos, então, para vocês talvez auxiliem um pouquinho no julgamento. Tivemos casos em que houve reconhecimento da concomitância, e quando o processo baixa para a delegacia de julgamento, a unidade que analisa, a autoridade que analisa, ela verifica que, de fato, houve uma ação declaratória com efeitos amplos sobre a relação jurídica e extingue o crédito tributário. Outros julgados no CARF, então, vão no sentido de já extinguir o crédito tributário em razão dos efeitos da ação judicial. Ao fim e ao cabo, todos os autos de lançamento já estão sendo cancelados. Não tivemos a manutenção de nenhum, em razão das ações declaratórias ajuizadas e pelo efeito amplo declaratório sobre a relação jurídica. Então, só para deixar bem claro. Presidente, então agora não tem mais o que discutir, né? Porque o meu receio aqui era, pela linha de defesa, né, eu fiquei meio que na dúvida em relação a como as unidades lá de origem tinham procedido em relação aos outros casos, mas já que a patrona confirma aqui, então eu acho que o voto tá bem delineado, né, com essa ressalva final de que realmente a unidade deve reconhecer os efeitos aí dessa sentença, né, no sentido de realmente verificar ali a extinção do crédito, né, a declaração de que sobre essa relação nunca houve ali repasse de rendimentos e que a natureza, de fato, das bolsas é de doação. Então, acho que é isso. Agora, eu acho que não tem mais o que a gente discutir diante das informações repassadas, né? Ok, senhores. Então, podemos partir para o voto. Conselheiro relator, não conhecendo do recurso voluntário e ressalvando em razão da concomitância, ressalvando que a autoridade administrativa responsável deverá aplicar, o caso presente, os efeitos do provimento judicial, né? Podemos ir ao voto, assim? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, Guarita, como vota? Eu acompanho o relator. Douglas? Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Ok. Débora? Acompanho.
Rodrigo? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o relator. Assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário em razão da concomitância de instância administrativa e judicial, com a ressalva de que caberá à autoridade administrativa responsável analisar efetivamente os efeitos da extensão da referida decisão. Votou pelas conclusões. Conselheiro Douglas. Fez sustentação oral pelo contribuinte, a senhora Juliana Mincaroni Sanguinetti, OAB RS, número 81417, do escritório Rafael Pandolfo, advogados associados. Senhora Juliana, muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco e, nesse momento, peço, por favor, que deixe o nosso ambiente virtual para a gente dar seguimento ao nosso trabalho. Tá bom, muito obrigada, um bom trabalho a todos. Obrigado. Senhores, passemos ao próximo processo 258, 259, 260, 261, processo de relatoria do conselheiro Daniel Melo, processos que foram retirados de pauta em razão da ausência do conselheiro relator, voltando possivelmente na próxima reunião de julgamento, sendo certo que se na próxima reunião o conselheiro ainda não estiver presente, eles não retornarão. Processo seguinte, o relator Rodrigo Monteiro, processo Marcos dos Anjos Pires Bezerra. Por favor, conselheiro Rodrigo, fique à vontade. Oi, presidente. Deixa eu abrir aqui. R$ 262. Bem, esse é um recurso voluntário, depois de conta decisão da RJ do Juiz de Fora, que julgou o procedimento do lançamento de imposto de renda da pessoa física, crédito tributário apurado por omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica, decorrente de ação da Justiça Federal. Descrição dos fatos de enquadramento legal, folha 9, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal no valor de R$ 369.905, auferidos pelo titular e ou dependente. Ademais, a fiscalização também informa na apuração do imposto, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.097. O recorrente apresentou impugnação de folhas 2 a 4, afirmou o seguinte, que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, bem como a Caixa Econômica, cometeram erro ao fazer o pagamento dos honorários e fizeram o depósito na minha conta, pessoa física do Banco do Brasil, ao invés de fazê-lo na pessoa jurídica da empresa Pires Bezerra Advocacia, o qual foi realizada a transferência bancária no mesmo dia para a conta da pessoa jurídica, que foi contabilizado como receita da pessoa jurídica nos livros contábeis. Os serviços advocatícios são prestados pela empresa Pires Bezerra. O que houve foi um erro no depósito efetuado pela Caixa e por informação do Tribunal Regional Federal, qual foi corrigido na mesma hora, transferindo o numerário para a pessoa jurídica, e pensei que o banco tinha corrigido a informação, por isso não foi declarado na minha pessoa física, pois o dinheiro pertence à pessoa jurídica. Fecha aspas. A decisão da DRJ julgou procedente o lançamento. No recurso voluntário, ele alega a falta de fundamentação legal do acórdão e que comprovou que, por documentos que o numerário recebido pertencia à pessoa jurídica, o escritório de advocacia, o qual ele faz parte da sociedade. Numerário esse que foi transferido na liberação dos honorários pela CEF, conforme a Estado do Banco do Brasil. Assim, alega que houve cobrança em duplicidade, uma vez que os rendimentos oferidos em honorários advocatícios já foram declarados e parcelados na pessoa jurídica. No voto aqui, presidente, em síntese, alega o recorrente que os rendimentos oferidos decorrentes dos honorários advocatícios recebidos em virtude de ação judicial federal, no valor de 369 mil, seriam renda da pessoa jurídica e foram integralmente tributados por esta. Contudo, a documentação acostada aos autos pela fiscalização aponta que o beneficiário do rendimento foi a pessoa física do recorrente, conforme o comprovante do levantamento de valores de folha 14. O respectivo imposto retido na fonte foi também retido em nome do contribuinte.
O fato de o recorrente ter repassado imediatamente o valor para a conta da pessoa jurídica Pires e Bezerra Advocacia não significa, sobremaneira, que esta última seria beneficiária dos rendimentos. Ora, se o contribuinte repassasse o valor para uma outra pessoa física, isso significaria que o contribuinte se livraria da tributação e transmitiria o ônus para a pessoa física receptora dos valores? Por óbvio que não. Cito aqui o artigo 123, né, sobre as convenções entre particulares não alterar a responsabilidade tributária. Sendo assim, os documentos dos autos apontam que, para todos os efeitos, o rendimento foi auferido pelo recorrente pessoa física e, portanto, deveria ser por ele declarado. O fato de o contribuinte ter repassado o valor para a pessoa jurídica do qual é sócio e esta ter registrado o recebimento em sua contabilidade não afeta a relação físico-contribuinte, ainda mais pelo fato de o contribuinte ser o sócio da pessoa jurídica receptora dos valores. Cito aqui outras questões, mas sobre decisão judicial, RPV, precatório, alvará de levantamento, contendo nome, enfim, mas, contudo, não há qualquer indicação de que o valor foi ou deveria ser pago à pessoa jurídica Pires e Bezerra. Então, se essa informação decorreu de erro, caberia ao recorrente atestar esse equívoco, e a autoridade fiscal buscou essa informação ao intimar o contribuinte a apresentar sentença judicial, acordo, enfim, recibos de honorários. Contudo, não houve apresentação completa dos documentos solicitados. Como exposto na descrição de folha 9, foi enviado um novo termo de intimação, onde foi permitido ao contribuinte comprovar se os rendimentos decorrentes de decisão judicial, conforme informação da Caixa, foram declarados na citada pessoa jurídica. Isso porque o contribuinte poderia ter agido como mero intermediador ou representante da pessoa jurídica. Assim, era de rigor apresentar que a ordem de pagamento dos honorários foi feita em favor da pessoa jurídica, mas nada de concreto foi apresentado. Na tentativa de comprovar suas alegações, ele apresentou um TED, enfim, como eu já disse, né, transferindo os valores, trecho do livro Razão da Empresa, que atestaria a contabilização do valor, já em sede de recurso, apresentou o livro diário ao DCTF, demonstrando que a empresa teria declarado ao fisco os tributos incidentes sobre a receita do período, e comprovante de parcelamento, demonstrando a inclusão do débito no programa de parcelamento. Contudo, como exposto, a transferência do valor para a PJ e a sua escrituração na contabilidade não modifica o sujeito passivo do fato gerador. Ademais, nota-se que a DCTF foi apenas entregue em 28 de julho de 2010. Os rendimentos são de 31 de janeiro de 2008, após o contribuinte ser intimado do lançamento em junho de 2010, o que demonstra que o cenário de tributação dos valores pela PJ foi construído quando o contribuinte tomou conhecimento da omissão de rendimentos apontada na auto-infração. Por fim, te cito abaixo a solução de divergência da COSIT, número 9, de 24 de março de 2008. E aqui, só para... eu faço aqui um resumo, né, conforme acima exposto, para demonstrar que o valor dos honorários levantados, depositados em separado do valor devido à parte vencedora, pertenciam à sociedade de advocacia, o recorrente deveria demonstrar uma das duas situações abaixo: que esteja a operação acobertada por contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e a sociedade de advogados, e também que a procuração acostada aos autos do processo judicial tenha sido feita individualmente ao advogado e nela esteja consignado a sociedade a que pertence o advogado. Ou esteja a operação acobertada por contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora com o advogado pessoa física, já não é mais a sociedade, e, nesse caso, haja nos autos o subestabelecimento da procuração original para a sociedade de advogados. Essa solução aqui de divergência, eu dei uma estudada nela quando eu estava vendo aquela questão lá que saiu de vista, né, que voltou, foi o caso de Douglas, né, saiu de vista em dezembro, voltou em janeiro, eu dei uma estudada, por isso que eu me debrucei, e eu vi que isso não é a situação dos autos, né. Só estou dizendo assim que lá, no caso de Douglas, não se encaixou essa solução, que eu disse que não tinha nada a ver na época, porque lá os honorários tinham sido expedidos em nome da pessoa jurídica. E aqui, lá, o auditor queria colocar essa decisão aqui, que essa solução de divergência, que é aplicável em casos de pessoa física levantando os valores. Né? Então, para divergir se a pessoa física está recebendo em nome próprio ou sendo intermediária do escritório do qual faz parte, a solução de divergência veio dizer isso. Mas lá no caso de Douglas, não, foi o alvará, foi o RPV precatório, enfim, tudo no nome da pessoa jurídica. Então, ali não tinha nem discussão, nem caberia essa solução de divergência. Mas aqui eu entendo que cabe como uma luva
Enfim, então, ainda existiram provas dos honorários levantados em nome da Sociedade de Advogados e não agindo contribuinte como mero representante, entendo que deveria ser mantido o lançamento. Portanto, nego provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Eu lembro de ter analisado um processo em que o argumento do contribuinte para que o alvará de levantamento saísse no nome dele, advogado, era que ele teria capacidade postulatória e não poderia ser emitido o alvará em nome do escritório de advogado que não possui tal capacidade. Eu fiquei na dúvida, né, por conta dessa situação. A gente já viu aí, inclusive, o Rodrigo lembra do caso do Douglas, em que, naquele caso, o alvará saiu para a sociedade de advogados, né? Enfim, então, aparentemente, esse argumento eu não conheço, né, como que funciona exatamente, mas parece que esse argumento não se sustenta. E, nesse caso, eu estava ouvindo o Rodrigo falar e estava preocupado. Eu falei assim, tinha que ver exatamente quem era o representante, porque, de repente, o contribuinte passou, né? Passou para a empresa tributou. Aí, embora a gente tenha visto aí que o ajuste se deu em outro momento, né? Mas precisava ver, bom, mas quem era o contratado pela parte que ganhou o provimento judicial lá e que dele decorreu o pagamento do honorário, né? Era a empresa, era o próprio advogado e tal. Então, essa solução de divergência, né, Rodrigo, que você aponta aqui, ela responde de forma muito clara essa questão. Senhores, conselheiro relator negando provimento a recurso voluntário. Alguém quer fazer alguma consideração? Como vota, Guarita? Eu acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde mesmo colegiado por unanimidade voto em negar provimento a recurso voluntário. Processo seguinte, item 263, conselheiro Francisco Nogueira Guarita. Por favor, conselheiro. Trata-se de um embargo do próprio conselheiro de interesse aí do senhor Luiz Alberto Ângelo Gabrilli e Fazenda Nacional. São 2 processos seguidos. Por favor, conselheiro, quando se trata de embargo, podemos sintetizar a discussão. Certo. Nesse casação, quando tivesse ligado, eu no casal. Bom dia, pessoal. É o seguinte, deixa eu abrir aqui um momentinho. Na sessão de 4 de junho de 2020, foram lançados 4... Pelo primeiro processo de 2003. Na sessão de 4 de junho de 2020, foram lançados 4 processos desse contribuinte, cujo foco principal era o imposto de renda retido na fonte do mesmo, além de outras causas que não foram questionadas. Na análise dessa turma, por um pequeno lapso desse relator, não foi analisada a totalidade dos elementos probatórios apresentados em 2 processos, ou seja, 2 foi negado provimento dos 4, sendo que 2 processos, no caso esses 2 em julgamento, não foram analisados a totalidade dos elementos, sendo negado provimento aos 4. Posteriormente, esse conselheiro percebeu que o contribuinte apresentou algum déficit de pagamento. Por conta disso, entrou em embargo o conselheiro para que fossem considerados os elementos apresentados. O fato de embargo, nessa folha 6, 101, onde os membros do colegiado de voto acordaram negar provimento a recursos voluntários. Vamos direto ao voto. De acordo com os fundamentos por redação de admissibilidade, a folha 102, houve, de fato, omissão no acordo embargado em relação às omissões apontadas. Para uma melhor compreensão da LAD e do direito do contribuinte, cita-se a seguir os trechos do acordo embargado, onde são apresentados os argumentos para negativo do provimento do recurso contribuinte, que eu neguei na época. Em seu recurso, o contribuinte se insurge apenas em relação à glosa de compensação de imposto retido na fonte, declarado pelo mesmo em relação à fonte pagadora, conforme o trecho da defesa. Aí, no caso, a Eclar Radiologia, ele disse que tinha declarado que tinha pago retiro de R$ 237,03, o fisco não considerou nada, aí foi endossado.
Da Expresso Guarani, ele declarou 28.718,64, conforme a decisão recorrida, no caso, a autuação, considerou o pagamento de 28.320,4. No caso, ele desconsiderou, usou 397,80. A sociedade empresarial de terceiro, o rendimento recebido em sociedade empresarial de terceiro, declarou que tinha retido 2.520,96. O FIS não considerou nada. E da farmácia BioQuality, ele tinha declarado 2.520,95. O FIS considerou só 2.281,32. Aí, no caso, foi gozado total R$ 3.396,42. Bom, analisando em conjunto os elementos aportados aos autos, a folha 55 a 84, tem-se que a única retenção em que não for apresentado comprovante de pagamento do valor total declarado foi a retenção do Expresso Guarará Limitada, pois o fisco, conforme o extrato anexo à folha 24, considerou a diferença de retenção a menor de R$ 397,80. Portanto, deve a preparadora manter a glosa deste valor, pois não foram apresentados outros comprovantes de pagamento. Conclusão. Em razão do acima exposto, apoio do desembargo com efeito inteligente para sanar o vício apontado em fase do acordo tal, de 4 de junho de 2020, e assim consignar que deve ser dado parcial provimento ao recurso voluntário, no sentido de ser mantido apenas a glosa do imposto retido no 397,80. Quer dizer, os dados apresentados e os elementos da folha 55 a 84 comprovam que realmente foi declarado, retido e pago esse valor. Menos esse 397,80 que não foram apresentados comprovantes. É este meu voto. Senhores, considerações? Então, nesse caso, Guarita, você está restabelecendo as outras glosas, não é isso? Isso, menos a 397,80. É improcedente as outras glosas, devendo se manter exclusivamente 397,80, é isso? Exato. Senhores, considerações? Então, vamos ao voto. O conselheiro relator não tinha identificado os comprovantes de rendimento apresentados e agora ele corrige essa falha inicial e apontando pela necessidade de manutenção da glosa apenas sob 397,80. 397,80. Presidente, um momentinho. Você falou que não tinha notado o comprovante de rendimento, não tinha notado os DAFs, no caso. O comprovante de rendimento ele tinha apresentado desde o início, certo? Comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento, tá certo. Tá? Então, senhores, como vota aí o conselheiro Douglas? Acompanho, presidente. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores. Guarita, eu preciso saber de quando é esse acórdão, por favor. É de 4 de junho de 2020, é mencionado no voto. 4 de junho de 2020. Tem até na minha conclusão. De 4 de junho de 2020. de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado. Rodrigo, anota, vê a diferença para mim, Rodrigo,
de que é o 397 contra tudo que foi, porque, na verdade, a gente está aqui com o resultado invertido, né? Normalmente, a gente dá provimento parcial para restabelecer o imposto de renda detido na fonte de valor de tanto. É só ver a diferença, hein? Desculpa, presidente, a diferença de que? Do valor total glosado aí na tabela para os 397,80. Ah, tá. Tá bom, Guarita? Se você puder só colocar, restabelecer os valores, porque normalmente a gente dá provimento para dizer o que... Sim. 2.998,62. Deixa eu ver se eu... 299862. Então, ficaria assim: acordo de membro do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acordo número tal de 4 de junho de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o imposto de renda detido à fonte no montante de R$ 2.998,62. O próximo processo, Guarita, você, por favor, vamos só aos valores, que é a mesma coisa, não é isso? É o seguinte, no outro foi o seguinte, a DJ tinha glosado, a DJ concluiu o seguinte, foi glosado 1.153,95 de uma fonte pagadora, 929,90 de outra, e também o contribuinte tinha declarado a fonte pagadora que ele é sócio, retenção de 128.996,17, igual declarou no outro. No entanto, em DIF só foi declarado e aceito pela DRJ 734,08, certo? Aí, no caso, para a DRJ, não foi comprovado 128.269,09. Analisando o DAF, realmente foi comprovado que foi pago 1.153,95 e 929,90. No entanto, esse 128.262,09 não foi apresentado DAF comprovando o pagamento. Ele era diretor da empresa. E por conta disso, aí no caso, vai ser restabelecido apenas o 1.150,95 e 929,90, ou seja, não será considerado restabelecido o valor 128.262,09. Entendeu? Tipo seguinte, o contribuinte era... Você tinha falado que a DRJ manteve a glosa de 128? Exatamente, porque o contribuinte tinha declarado a retenção total de 100, no caso do Expresso Guajará, o valor R$ 128.996,17. Como ele foi declarado em DIF, a DRJ considerou o valor declarado de DIF de retenção de apenas R$ 734,08, ela glosou, no caso, não acatou R$ 128,262,09. E também o 1.158,5 e 929,90. Aí, no caso, os elementos apresentados apenas considerou, só foi comprovado exato os valores 1.153,85 e 929,90. A soma maior, amigo. É a mesma coisa, Rodrigo, fazer essa soma aí e retirar os 128.262,09, que não foi comprovado. Entendeu, Rodrigo? Não, é só o que você está comprovando agora, só o que você está restabelecendo que comprovou o pagamento. Isso, É que é só 1.153 com 929, dá 2.083,75. Exato. 2.083,75, ok? Isso. Então, ficaria o segundo, a conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acórdão 435, de 4 de junho de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o imposto de renda detido da fonte no montante de R$ 2.083,75. Certinho? Senhores, todos com o conselheiro relator? Sim. É o mesmo do anterior, e a mesma falha, e a gente já julgou no anterior. Então, fica dessa forma. Próximo processo, item 265, Silvana Prazeres de Azevedo. Processo de relatoria do conselheiro Douglas. Por favor, conselheiro. Tá. Esse caso aqui... Douglas, só um instante. Presidente, gostaria até de pedir aqui a permissão para ir aqui ao toalete, aí da mesma forma como eu faço, tiro o fone aqui, tá? Ok, tá perfeito. Beleza, Douglas, pode seguir que o conselheiro sabe que está ouvindo a gente. Tá bom. Na verdade, eu vou ler um texto aqui. Procedimento de revisão da declaração de ajuste,
Foi informado no demonstrativo, devidamente intimado, a contribuinte não apresentou os contratos de aluguéis correspondentes aos rendimentos de impostos retidos e que as empresas apontadas como locadoras não apresentaram DIRF. Na verdade, ela declarou retenção na fonte, só que comuns com o do marido. O marido teve retido e aí teve retido e aí ela foi glosada. Ela declarou também a retenção e foi glosada. Agora, e aí ela alegou que os comprovantes de rendimentos referentes às citadas fontes pagadoras foram devidamente preenchidos, tanto os rendimentos tributáveis como o IR-fonte foram partilhados em igual proporção entre o casal. Aí a decisão da DRJ falou que, para que seja deduzido na declaração de ajuste anual o imposto de renda retido na fonte, constando do comprovante de rendimentos em nome do cônjuge, devem ser apresentados documentos que comprovem a locação e a propriedade imobiliária em comunhão decorrentes de sociedade conjugal. Ela, em sede de impugnação, trouxe os documentos que, teoricamente, fariam essa comprovação. E aí eu cito a legislação que fala da questão da associação, da comunhão conjugal e tal. Eu transcrevo a legislação e aí eu transcrevo um trecho aqui da decisão da DRJ que fala que faltam os documentos e tudo mais. E aí ela trouxe, em sede de recurso voluntário, os documentos e as seguintes alegações. Na verdade, que eu vou deixar de ler, eu vou ler só alguns trechos. Por exemplo, os comprovantes de rendimentos pagos e das retenções na fonte, firmados pelas empresas responsáveis pelo recolhimento das retenções, em nome de Ricardo, que é o marido dela. Junta também neste ato a escritura de doação dos bens imóveis, demonstrando que, apesar apenas partes dos bens pertencem ao esposo da recorrente, ofere rendimentos de todos eles. A recorrente ainda junta neste ato certidão de casamento entre ela e o contribuinte que sofreu a retenção. Junta, por último, os contratos de locação lavrados com os locatários. E aí, o fato mencionado serve para... Aí eu estou dando provimento aqui para reconhecer, mas agora pensando, tem alguns dos documentos que são particulares, né? Contrato de locação, essas coisas, mas não sei. Me parece uma questão relevante aqui, Douglas, é que ela coloca aqui, a recorrente junta também neste ato a escritura de doação dos bens imóveis, demonstrando que, apesar de parte dos bens não pertencerem ao esposo, o mesmo ofere rendimento de todos eles na proporção que a ele cabe, de acordo com a cláusula tal da referida escritura, os quais são partilhados em igual proporção com o recorrente. O esposo do recorrente somente possui 5% dos rendimentos oriundos de aluguel dos imóveis e a sua esposa 5%. Esses valores ele recebeu de doação e nesse caso, um valor recebido de doação veio por quê? É só o valor, o rendimento disso que é doação. A questão é saber, nesse caso, é um bem comum do casal? Ele tem direito a 10% do bem, porque ou é um espólio, por exemplo, a herança. Se for herança, não é bem comum, é só dele, não comunica, né? Eu não tenho a certeza quanto à comunicabilidade em relação à doação. É doação dos pais, né? Os pais dele que fizeram. Agora... Então, entra como adiantamento de legítima, né? Basicamente, assim, na essência. E se comunica nesse caso? Ou seja, isso é um bem comum dela, porque a rigor ela pode declarar 50% dos bens comuns, dos rendimentos auferidos pelos bens comuns. Acho que a herança não, né? Não sei, não tenho certeza não. Só título oneroso, né? Quando eles adquirem. O título gratuito não comunica, né?
Aí. Entendi. É doação do pai dele para ele. Agora eu não sei essa doação, porque assim, uma coisa é. De qualquer forma, a gente trataria como adiantamento legítima essa doação feita em vida? Não, a própria conselheira Débora está destacando, né, que se comunica os bens adquiridos em caráter oneroso. Doação não tem caráter oneroso, então não se comunicaria. Tá. Não, então, tá. Só que eu não sei se tem uma parte aqui que se encaixaria nessa situação, outra parte que não. Não, assim, tem a doação de todos os bens e todas as retenções são de bens. Então, se adotar esse Seria negar provimento. seria negar provimento. Ok, porque nesse caso não são bem comuns e, portanto, não sendo bem comuns, não haveria essa possibilidade de tributar 50% para lá, 50% para cá, não é isso? Isso. Senhores, considerações? Você só precisa construir esse raciocínio a partir dessas considerações dos debates, ok, Douglas? Sim. Conselheiro Douglas negando provimento a recurso voluntário, então como vota conselheiro Guarita? Eu acompanho. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator e assim acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto negar provimento a recurso voluntário. Próximo processo 266, o processo retirado de pauta em razão do não comparecimento à sessão de julgamento do conselheiro Daniel Mello. O processo retornará na sessão subsequente e conte com a presença do conselheiro Daniel, naturalmente. Próximo processo 267, Plínio Lacerda Martins. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade. Esse caso aqui, ele teve inicialmente um lançamento referente ao exercício de 2001, referente a rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica, recebidos da Procuradoria-Geral da Justiça de Minas Gerais, indevidamente considerados como isentos. É aquela questão do abono Dos juízes? dos juízes federais, né? Federais e do Ministério Público Federal. Só que, quando ele foi autuado, o processo dele ele foi declarada decadência em sede de impugnação. Então, aqui tem uma decisão da DRJ que reconheceu a decadência de ofício. Só que, nessa mesma decisão, a DRF de Juiz de Fora foi encaminhado para a DRF de Juiz de Fora para as providências a seu cargo, devendo em seguida encaminhar o presente processo à SAOT para análise do mérito do pedido de restituição formulado pelo contribuinte mediante a entrega da declaração de ajuste IRPF 2001 retificadora. Então, ele apresentou uma retificadora alegando que esses valores seriam isentos e tudo mais, e aí ele teria um direito creditório no imposto de renda da pessoa física de R$ 4.772,60. Aí a SAOT indeferiu o pedido de restituição do valor, continua na retificadora, e aí o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando as mesmas questões, falando que ele é membro do poder, membro do Ministério Público lá de Minas e tal, e que também teria direito ao mesma a isenção dos juízes do que foi reconhecido lá para os juízes federais e tal, juízes federais e MPF, né?
E aí a decisão da DRJ entendeu que, nesse caso, são tributáveis, porque não é um abono, e sim uma ajuda de custo. E aí ele repete os argumentos trazidos em sede de manifestação de conformidade. Aí eu estou aplicando o 57, parágrafo 3º do RICARF, e eu vou destacar aqui, vamos lá. Quanto ao mérito, lá na frente, no que diz respeito aos rendimentos da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, no valor de 18 mil, afirma o contribuinte que estes foram recebidos a título de ajuda de custo e que possuem natureza indenizatória, devendo, portanto, ser excluídos da base tributária do imposto de renda. Dessa forma, somente pode ser considerada isenta a ajuda de custo expressamente prevista no artigo 6º, inciso 10, da Lei 7713, então, na certidão de folhas 14 a 16, fornecida pela Procuradoria-Geral de Justiça, consta de forma expressa pagamento ao impugnante da constituinte em discussão, a título de ajuda de custo, nos termos da resolução lá de Minas Gerais. Contudo, não foi explicitado o fim específico de tal pagamento, como requer o dispositivo legal supra, a fim de caracterizar a isenção pretendida. Nesse sentido, não restou comprovado que o rendimento objeto de litígio tem a natureza indenizatória. Logo, não procede o pleito passivo, uma vez que não restou comprovada a remoção do beneficiário de um município para outro. Corrobora esse entendimento o fato de que a própria fonte pagadora considerou como tributável o rendimento em questão, tendo inclusive efetuado a retenção do imposto correspondente. E nem poderia ser diferente. A Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de mera fonte pagadora, falece competência para rotular como isentos ou não tributáveis rendimentos que estão sujeitos à incidência do imposto de renda. E aí eu estou negando provimento, presidente. Ok, conselheiro. Eu acho que a conselheira Débora tratou de um tema muito semelhante, né, e traz no voto dela até mais detalhamento com relação a essa questão. É um voto que até para facilitar a gente, eu acho que merecia ser citado, assim, Douglas, só até para facilitar as nossas decisões em processos, nos próximos processos, né, porque em processo dessa natureza a gente se reporta aquelas conclusões ali e toca para frente, né? Senhores, considerações, conselheiro, eu estou negando provimento a recurso voluntário. Então, como vota, conselheiro Francisco Guarita? Eu acompanho. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho, assim, acorde mesmo colegiado por unanimidade de voto, negar provimento a recurso voluntário. Próximo processo é do 268, do conselheiro Daniel, foi retirado de pauta pela ausência do conselheiro e deve retornar na próxima reunião de julgamento a que o conselheiro estiver presente. Processo seguinte, Paulo César de Faria. Processo de minha relatoria. Vamos a ele, senhores. Presidente, eu estou ouvindo também, eu vou ao toalete ali já, mas eu estou ouvindo. Posso dar seguimento aqui, né? Ok, então. Senhores, processo Paulo César de Farias, item 269 da pauta, é um processo... Esse aqui é um processo que eu tenho que ler assim porque ele é inusitado, né? O processo trata de pleito administrativo em que o contribuinte afirma ser signatário de letras do Tesouro Nacional, as quais requer sua conversão em ativo financeiro para, posteriormente, por meio de dação em pagamento, extinguir débitos tributários próprios e de terceiros. O pleito foi indeferido pelo parecer e despacho decisório de folhas 86 e 89, contra o qual foi formalizada a manifestação de inconformidade de folhas 93 e 95. A delegacia de julgamento, conforme se verifica no despacho de folha 104, devolveu o processo à origem por considerar que o pedido de dação em pagamento seria matéria estranha à sua competência legal. Assim, concluiu-se que a manifestação do contribuinte deveria ser tratada no rito do recurso hierárquico estabelecido na 9784.
do que resultou um novo despacho decisório, de folha 106 a 114, exarado pela Divisão de Tributação da Superintendência da Receita Federal do Brasil. Aí o requerente foi cientificado e apresentou outra petição dirigida ao Conselho. Aí é difícil para a gente aqui, né? Preliminarmente, salutar tratarmos da questão em tela, considerando a competência legal dessa corte. Eu trago aqui a questão regimental, e a competência legal deste Conselho está restrita aos processos de exigência de tributo ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, ainda assim, apenas em segunda instância administrativa, quando a manifestação do contribuinte se volta contra a decisão de primeira instância ou quando esta é objeto de recurso de ofício. Além de atuar especificamente na tramitação dos processos de determinação e exigência do crédito tributário, este Conselho também atua em outras demandas cuja legislação atribua a aplicação do rito do processo administrativo fiscal. Não há previsão legal que possibilite a formalização de recurso a este Conselho contra decisão exarada sobre o rito das 9784. Pelo contrário, este diploma normativo, em seu artigo 56, estabelece que das decisões administrativas caberá recurso à autoridade que proferiu a decisão, e esta, caso não a reconsidere, encaminhará à autoridade superior, sendo certo que, salvo disposição legal diversa, o recurso tramitará no máximo por 3 instâncias. Assim, não cabe o conhecimento neste Conselho do recurso formalizado pelo contribuinte por falta de competência legal para atuação em litígios desta natureza, devendo os autos retornar à unidade de origem para seguimento regular pelo rito definido pela 9784. Ou seja, foi analisado em sede de reconsideração e não reconsiderou, vai para a autoridade superior, mas não vem para cá. Fizeram, não considerou, veio para cá e deram ciência e o contribuinte apresenta e veio. Eu achei, assim, inusitada essa situação. Então, nesse sentido, senhores, eu voto por não conhecer do recurso formalizado pelo contribuinte por falta de competência do Conselho para julgar recurso contra a decisão proferida pela Receita Federal do Brasil em sede de recurso hierárquica que alude a 9784. Senhores, considerações? Então, podemos ir ao voto. Como vota o conselheiro... É diferente, né? Isso não... Eu achava que teria Isso fica a cargo da gente, de analisar, se pegar uma situação dessa assim... Achava que tinha um filtro lá atrás que dizia, isso aqui não é com a gente, não. Deveria ter sido, mas a unidade lá falhou quando mandou para a DRJ. A DRJ falou, isso é no 9784. Aí o contribuinte... Aí tudo bem, eles deram a decisão, mas não seguiram a 9784. Porque a 9784 fala, cabe pedido de reconsideração para a autoridade que fez, senão manda para o superior. E aí tem até outras situações que chegam até 3 instâncias, mas aí deram a decisão, foi para a própria superintendência, a superintendência, não, aí deram ciência ao contribuinte, o contribuinte se manifesta, ele manda para cá. Ou seja, há uma falha aí no andamento pela própria unidade. Poderia isso ter sido identificado em algum momento e tal, mas, nesse caso, não foi. Houve um recurso e que foi submetido aqui ao Conselho, né? Na verdade, foi considerado como recurso, por isso que a gente está analisando. Por isso que a gente está analisando. Considerado como recurso encaminhado. O contribuinte peticiona ao Conselho e, por isso, a submissão a este colegiado. Senão, seria o caso até de voltar. Veio por engano, não é aqui, vai para outro lugar e tal. Mas não, está todo mundo entendendo que poderia e a unidade entendendo que cabia, mandou. Como vota, Marita? Eu acompanho, relator. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Desculpa. Também acompanho. Primeiro, Sávio. Acompanho, presidente. Ok. O Rodrigo agora sim, também já acompanha. Acompanho também. Assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso formalizado pelo contribuinte, falta de competência deste Conselho para julgar recurso contra a decisão proferida pela Receita Federal do Brasil, em sede de recurso hierárquico. Próximo processo de relatoria do conselheiro Daniel. José Salvador Nunes, processo retirado de pauta por ausência do conselheiro Daniel. Próximo processo, Hilda Aparecida Pires. Item 271 da pauta, relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Presidente, esse processo é simples, tá?
tem por objeto aqui, presidente, um pedido de restituição do imposto de renda incidente sobre verbas trabalhistas recebidas em cumprimento de decisão judicial. E aí, em síntese, o que a recorrente alega aqui é que os cálculos de imposto de renda sobre rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente foram realizados globalmente, regime de caixa, e não com base nas tabelas de competência, tá? E aí, em despacho decisório de folhas 45 e 47, a Delegacia da Receita Federal entendeu por indeferir a solicitação tal qual pleiteada em razão dos seguintes motivos. Aí eu estou transcrevendo aqui. O contribuinte foi, então, regularmente intimado do referido despacho e apresentou manifestação de inconformidade de folha 50 e 52, suscitando aqui as seguintes alegações. E aí os autos, né, foram encaminhados para a DRJ, que entendeu por indeferir o pedido de sustentação. Contribuinte aqui foi devidamente intimada do resultado da decisão, apresentou recurso voluntário, e aqui, presidente, a questão é só do prazo, tá? Em relação ao prazo. O que é que a contribuinte, a recorrente aqui alega? Que o indeferimento ocorreu porque a nova regra de tributação se aplicaria aos rendimentos acumulados recebidos a partir da entrada em vigor da Lei 12.350 de 2010, além do que teria decorrido o prazo de 5 anos para a restituição pretendida, que disse que a lei é interpretativa porque no artigo 12 da Lei 7.713, a previsão era de que nos rendimentos recebidos acumuladamente incidiria imposto no mês dos recebimentos sobre o total após o acréscimo do artigo 12A, remanesce a incidência do imposto, porém houve especificação de que se operaria a incidência, de modo que a lei apenas interpretou o artigo 12, que não foi revogado, e que o prazo para reclamar aqui a restituição do indébito é de 10 anos, né? De modo, presidente, que, tratando-se aqui de tributo sujeito a lançamento com homologação, a extinção do crédito efetivamente só se operaria com a homologação. A discussão, como a gente vai ver aqui, como já está vendo, é só a respeito do... 5 a 10 anos, né? Matéria já pacificada, né? Entendeu? Só isso. Ok, senhores. Então, eu até colaciono aqui o precedente, súmula CAF 91, enfim. Senhores, considerações? Como vota, então, o conselheiro Guarita, conselheiro relator negando provimento ao recurso voluntário? Eu acompanho. Douglas? Oi, presidente. Débora? Acompanho. Rodrigo? Também acompanha, presidente. Eu também acompanho, assim, a quase membro do colegiado, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Processo 272, Antônio Carlos Alves, processo retirado de pauta por ausência do conselheiro Daniel, que é o relator, e retornará na próxima reunião automaticamente que o conselheiro estiver presente. Processo seguinte, Anderson Ferreira de Freitas, relator, conselheiro Rodrigo Monteiro. Por favor, conselheiro. Ok, presidente. Bem, pessoal, recurso voluntário, decisão da RJ Belo Horizonte, julgou procedente lançamento e posto em pessoa física. O crédito tributário oriundo de omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas e multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão. Temos verificação fiscal. A fiscalização solicitou recorrente informações e comprovações das finalidades e /destinações
dos recebimentos financeiros via cheques emitidos por Glauciene Maria de Souza e nominais a ele, descontados no caixa, no caso de tais valores não se referirem à remuneração por serviços prestados a Glauciene Maria de Souza ou a Jamir de Souza Machado ou as empresas dele, dos quais o contribuinte intimado era procurador. Os valores dos cheques encontram-se abaixo descrito. Foram 3 cheques mencionados, né? O contribuinte informou que os valores sacados foram realizados pela própria correntista, da qual é preposto e responsável pela realização de algumas operações. Pela falta de esclarecimento sobre a destinação dos valores, a fiscalização intimou novamente e foi solicitada a relação de documentos comprobatórios dos seus bens imóveis e dos veículos. O contribuinte não anexou qualquer documentação para esclarecer a destinação dos valores sacados, alegou não possuir imóvel e informou possuir um carro financiado pela Minas Brasil Factoring. Analisou o fato do contribuinte, a fiscalização analisou o fato do contribuinte possuir procuração dessa empresa para movimentar contas bancárias cujo sócio é o senhor Jamir Souza Machado. E aí registrou as seguintes informações, a fiscalização. Não consta registro de que o senhor Anderson seja empregado funcionário da Minas Brasil Factoring, nem do senhor Jamir, nem da senhora Glauciene. Nos anos 2004 e 2005, o senhor Anderson e o senhor Frank Correia de Lacerda Campos foram responsáveis pela movimentação financeira dessas duas pessoas físicas em montante próximo a R$100 milhões, além de movimentar valores de empresas do senhor Jamir. Todos os cheques sacados nesse período foram nominais aos beneficiários das operações realizadas, ou a própria Glauciane Maria de Souza, cujos saques eram destinados a efetuar ou a complementar transações financeiras. Ou seja, o cheque era sacado no caixa, nominal a Glauciane, e endossado por ela ou seus procuradores, com o fim de transferir ou depositar valores para terceiros, em dinheiro, em nome da correntista Glauciane. O objetivo das intimações foi verificar as finalidades desses cheques nominais ao Anderson, se os mesmos serviram para remunerá-lo pelos serviços prestados ou para realizar operações com terceiros em nome de Glauciane. Ressaltamos novamente que todos os demais cheques sacados no caixa vinculados à conta Glauciane eram nominais a ela ou a terceiros, exceto esses 3 valores que foram detectados por amostragem realizada. Então, destacamos ainda que Anderson Ferreira de Freitas passou a pertencer ao quadro societário da empresa Minas Brasil Factoring em abril de 2007 como sócio administrador. Assim, não tendo o contribuinte esclarecido e comprovado a destinação dos recursos financeiros sacados por meio dos cheques supramencionados, e considerando que esses saques no caixa por meio dos cheques foram efetuados pelo recorrente em seu próprio nome, conforme cópia de documentos cujo recebimento são incontestáveis, ainda a caracterização desses rendimentos como omissão de rendimentos recebidos de pessoa física por serviços prestados, pois nenhuma prova foi apresentada em contrário. Foi constituído o presente crédito tributário com base nos valores dos cheques mencionados. Na impugnação, ele alegou que essas quantias jamais transitaram em sua conta corrente, o que pode ser comprovado por via de sua movimentação financeira, que é preposto da senhora Glauciane. Nessa qualidade, tinha o dever de tão somente realizar saques, transacionar em nome dela, e que realizava operações de mútuos com terceiros, sendo, pois, um mero sacador e não beneficiário dos atos praticados junto ao banco. Os cheques eram nominais ao autuado em face de cumprimento de normas bancárias. Tanto o impugnante como a senhora Glauciane são conhecidos na cidade onde residem, por essa razão, alguns dos atos por eles praticados, principalmente junto ao setor bancário, são revestidos de certo grau de informalidade. Assim, às vezes, o próprio caixa do banco, para atender a exigência da indicação do beneficiário em cheques apresentado, colocava o nome do autuado nessa condição, porque era ele quem estava ali fazendo o saque, mas não era o beneficiário dos recursos. E foi o que ocorreu com relação aos cheques discriminados na ação fiscal, que a fiscalização realizou presunções indevidas do total do seu patrimônio e da movimentação de sua conta bancária. Pode-se concluir que os recursos sacados que deram origem ao auto de infração nunca lhe pertenceram, não havendo dispositivos legais que suportem o lançamento por presunção de aferição de renda, como aconteceu no presente caso, porque o dinheiro sacado do impugnante não ingressou no seu patrimônio, e seja reduzida a penalidade na eventualidade de manutenção do lançamento.
por flagrante ou confisco. A DRJ julgou procedente o lançamento, o recurso voluntário praticamente reiterou as razões da impugnação. Pois bem, nesse caso, a fiscalização comprovou, já entrando no voto, né, comprovou que o recorrente sacou 3 cheques emitidos pela senhora Glauciane Maria de Souza, todos eles indicados como beneficiário a pessoa do próprio recorrente. O próprio caixa do banco colocava o nome, ele alegou, né, que o próprio caixa do banco colocava o nome do recorrente da condição de beneficiário para atender tal exigência nos cheques apresentados, pois era ele quem estava ali fazendo o saque. Pois bem, de início, constato que as cópias dos cheques se encontram as folhas 49 a 50 e que nesses documentos consta o nome do recorrente como beneficiário. Né, eu transcrevo um deles. Portanto, incontestável que houve recebimento de valores pelo recorrente. Para combater o argumento de que esses valores recebidos não seriam rendimentos, mas meros recursos de terceiros que transitaram sob sua posse, o recorrente apresentou apenas alegações genéricas desacompanhadas de provas. Se os recursos forem entregues em espécie para a senhora Glauciane, que o utilizou em operações de crédito da empresa, onde estão os comprovantes das referidas operações? O recorrente não apresentou os contratos firmados com a senhora Glauciane, os beneficiários, em valor e data compatível, a multa tinha representado pelos 3 cheques sacados. Desde o início, a autoridade fiscal intimou o recorrente para comprovar a destinação dos valores apresentados pelos 3 cheques que estavam nominados ao contribuinte, mas nada foi apresentado nesse sentido. Então, tendo em vista, apenas se limita a reiterar as alegações da impugnação. Aqui eu me vale do artigo também 57, porque não entendo que deve ser mantido o lançamento de omissão de rendimentos, né? Enfim, basicamente por causa disso, os cheques estão em nome dele, não tem aquela necessária comprovação que os valores, né, saíram, né, foram movimentados para outra pessoa, tal, enfim. E eu aqui dou provimento parcial apenas para excluir a multa isolada, por causa da não cumulação com a multa de ofício, né, que é um lançamento relativo aos anos calendário 2004-2005, e a própria súmula CAF 147 fala que essa acumulação somente é possível após a medida provisória 351 de 2007. Senhores, considerações? Conselheiro relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência decorrente da multa isolada pela falta de recolhimento de carnê-leão. Como vota conselheiro Guarita? Eu acompanho o relator. Douglas? Acompanho o relator, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator e assim acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência de multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão. Processo seguinte. Alderita Ramos, conselheiro Daniel, da mesma forma como os outros que fizemos até agora, retornará na próxima sessão de julgamento em que o conselheiro estiver presente. Senhores, são 10 horas. Vocês querem dar uma paradinha de 5 minutinhos aí para a gente tomar um café? Então, por favor, nós vamos voltar a seguir com o processo 275 do conselheiro Douglas. Senhora Val, por favor, vamos interromper a gravação neste momento.